Olá, cabeludo e cabeluda! Pode começar. Olá, cabeludos e cabeludas, tudo bom com vocês? Então, gente, hoje no meu canal eu trouxe o Lucas do canal do Peludinho. Então, se vocês não conhecem, que eu acho impossível, vai aqui na descrição que o link vai estar lá. E você clica, se inscreve no canal dele, se inscreve no meu, já aproveita e já deixa o like aqui, tá? Que é muito importante. E não de frente com o Arthur, o Lucas vai contar a sua história. E aproveita e vai no canal dele e veja a minha história. Que lá eu postei um vídeo dele contando a história do cabelo dele, de como foi a respeito da identidade dele e tudo mais. E aqui vai ser basicamente a mesma coisa, só que o lado dele, o ponto de vista dele, como foi pra ele aceitar o cabelo e tudo mais. Então é isso aí, vamos lá. Então, Lucas, pra você, como é que foi o processo de aceitar o cabelo e como é que foi, como é que eu posso dizer, para as outras pessoas, sabe? Depois que te viu com o cabelo grande e tudo mais, como é que foi esse processo até você chegar a esse ponto que você tá atualmente? Aí em casa não foi tão difícil, porque no caso, o meu irmão, ele já tem cabelo black há uns 5 anos, ele é mais novo que eu. Só que assim, ele também deixou o cabelo dele crescer muito naturalmente, ele foi fazer tranças e ele tinha que deixar o cabelo crescer um pouco mais. Aí acabou não fazendo as tranças, deixou crescendo mais, deixando mais. Só que o cabelo dele, é menos da metade do meu cabelo. Mas foi muito... eu olhar ele ainda foi muito interessante pra mim, pra deixar meu cabelo natural. Meu cabelo, de eu deixar ele crescer, foi muito de inspirações das minhas amigas. Eu comecei a ver elas deixando o cabelo delas crescer, natural. E foi muito impressionante como eu vi como elas estavam mudando. Eu falei assim, por que eu não posso fazer isso? E eu tinha comigo, eu nunca gostei de cortar o cabelo. Eu ia no cabeleireiro, eu sabia que eu tinha que cortar, porque meu cabelo ia começar a ficar feio, eu não gostava desse todo do meu cabelo. Mas eu ia cortar assim, meio receoso, porque eu não gostava, quando ele começava a cortar meu cabelo, eu começava a me sentir mal. Mas eu deixei crescer. Eu tentei deixar crescer umas 2 vezes, mas sempre pra alisar. Uma na época emo, que eu queria ser meio restart, assim. E o Justin Bieber. E eu queria, deixar ele super lisão e tudo mais. Mas, graças a Deus que minha mãe não deixou alisar. Vamos glorificar qual é o nome da sua mãe? Silmara. Amém, Silmara. Glória a Deus na sua vida já na vida desse garoto, entendeu? Nossa, eu lembro que uma época eu deixei que meu cabelo crescer e, eu passei shopping escondido da minha mãe. Eles tinham saído e eu ia numa festa, aí eu falei assim, não, agora é minha hora. Aí eu peguei a chapinha da minha mãe, exatamente, peguei a chapinha da minha mãe, que era daquelas antigonas, era desse tamanho assim a chapa. Aí eu peguei, meu cabelo tinha uns 4 dedos, ele vinha até aqui assim, olha, esticado. Aí eu, peguei, fui coisando, aí coloquei aquela touca do Chaves, deixei só fingindo de fora. Foi muito estranho, na hora eu me senti bem, nossa, meu cabelo tá liso, que eu queria que tô bonito. Só que quando eu cheguei na festa, meus amigos não, porque não eram meus amigos, né? Eles começaram a me zoar, sabe, que é isso, que você quer? E eu me senti muito mal. Aí logo depois eu fui e cortei o cabelo. Aí a outra vez aí eu deixei, quando eu voltei a deixar o cabelo crescer, eu comecei a deixar. E eu falei assim, não, ou deixa ou deixo. Aí eu juntei com meu amigo Jason, que apareceu em outro vídeo lá no canal, que a gente contou a nossa história, ele contou um pouco a história do cabelo dele também, como ele cuida. E a gente começou a nos apoiar um no outro pra deixar o cabelo crescer. E até hoje a gente tá deixando nosso cabelo crescer e tudo mais, e a gente é muito amigo até hoje. Não só de cabelo, a gente fala que a gente é irmão de cabelo, mas na vida a gente acabou se aproximando muito por causa disso. O cabelo ele teve uma responsabilidade muito grande a respeito da minha autoestima. Eu tinha autoestima muito baixa. Eu sofri, eu sofri demais na época da escola, da quinta ao final da sétima, ao primeiro até o meio do 3º ano, foi horrível, porque eu comecei a, dentro de casa já não tinha um apoio, um cuidado com os pais a respeito da minha autoestima, de como eu ficava. E, na rua era pior ainda, entendeu? E, primeiro que eu já não me enquadrava nos padrões de beleza, porque eu era baixinho e gordinho e ainda era meio afeminado. Então, os moleques zoavam mesmo, sem dó. Nem piedade. Exatamente, não. Aí depois eu fui conversar com uma psicóloga a respeito do que eu tava sentindo na época da minha 5ª série. E ela falou que chegou a um ponto tão grande de estresse que pelo que eu tava sentindo naquela época, eu tava com um início de depressão. E até hoje, eu fui contar isso pros meus pais e eles desdenharam, falaram que era besteira e tudo mais. Foi, bem pesado pra mim.
Tipo, eu comecei a ter várias alergias de pele a respeito por causa do estresse que eu sofria na escola. Eu tive uma alergia horrível na região do olho, que é essa parte toda, que aqui ficou tudo vermelho e começou a crescer umas cascas brancas. Eu era tão estressado que meu cabelo ele tinha muito fio branco mesmo. Eu passava muito estresse na escola. Eu naturalmente já era muito estressado, me estressava por qualquer coisa. Aí o ambiente da escola que não foi bom, principalmente o ensino médio, que foi a pior época da minha vida. Eu já não tenho mais nenhum. Encontro alguns aí, mas não é comparado ao que era antes. Era muito fio branco de tanto estresse que eu passava. Tipo, aí eu também com 7 anos eu acabei contraindo vitiligo, que é uma doença que normalmente aparece nas pessoas quando elas têm 40 anos de idade e por causa de estresse. Eu achei muito estranho, tipo, pra mim foi muito estranho na época, porque o pessoal do hospital queria me estudar por causa disso. Eu passei em psicólogo, só que como eu era uma criança ainda muito fechada, não conseguiram descobrir muita coisa. Então eu ficava jogando outras coisas pra não chegar no ponto que era realmente. Então a psicóloga deixou de lado e ficou por assim mesmo. Tive problemas de intestino muito forte, por causa do estresse eu já cheguei a ficar 1 mês e meio sem ir no banheiro. Tinha que fazer lavagem semanalmente, porque eu não conseguia por causa do estresse. E tipo, foi muito pesado mesmo. Tipo, aí depois quando eu cresci, eu deixei meu cabelo crescer. E tipo, foi me dando uma autoestima, porque assim, a transição, ela faz você se amar. Sim, porque você vai conhecendo, exatamente, né? Tipo, realmente é uma transição, é passo a passo. E é engraçado que depois de ouvir tudo isso, ainda tem gente que diz que é só cabelo. Exatamente. Pra você que não viu o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, que não é só cabelo. Exatamente. Nunca foi, nunca será. Tipo, o cabelo foi só um start pra que a gente realmente colocasse o que a gente é pra fora, entendeu? Isso. Porque, tipo, quando eu comecei, e também as pessoas que te rodeiam te influenciam muito. Tanto que como você estava contando a sua história, eu também não tive apoio dos meus pais. Até hoje não tenho. Em alguns momentos eles falam, nossa, tá bonito, mas muito porque os outros de fora falam mais do que eles mesmo. Algumas horas eles falam assim, nossa, tá fugindo do cabeleireiro, não vai cortar mais esse cabelo não, você quer deixar ele crescer até onde? Até a bunda? Eu falei assim, até a bunda mesmo, vou bater cabelo. E aí... Que essa piada sempre... Aí como você tava falando essa história, que tinha bastante amigas te rodeando, e aí você começou a ver isso, no meu caso foi o contrário. Tipo, eu tive apoios dos meus amigos, mas eles eram alisados. E eu tenho um amigo que ele não é... Ele é crespo, só que ele não tem um cabelo grande, ele corta. E aí, quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, eles apoiaram muito. Falaram assim, nossa, tá ficando legal, olha, tem uns cachos, por que você não deixa crescer mais? E foi isso, de pouquinho em pouquinho. E todos eles fizeram BC, sabe? Todas elas fizeram BC, então com cabelo natural. E eu achei isso muito incrível, porque elas, além de me apoiarem no começo, depois que viam meio que o resultado e também começaram a pesquisar, porque não é só ver, não é moda como muitos dizem, também começaram a aceitar o cabelo delas. Isso, e todas hoje estão com cabelo curto e deixando crescer agora totalmente natural. Então maravilhosas, lindas, beijos. É muito... Você muda demais assim tudo. Eu acho que uma das grandes características que fez com que eu chegasse até aqui hoje com o meu cabelo assim, eu ser muito cabeça dura. Se eu coloquei um negócio na cabeça, eu vou fazer aquele negócio no final. E, tipo, porque eu recebi muita crítica. Tipo assim, e eu acho que eu não ouvi tanta crítica, não porque não falaram tanta crítica pra mim no começo, mas porque eu tava tão focado em deixar meu cabelo crescer. E tipo, ficar com o black enorme, ficar muito gato, tipo, cabeça na cabeça, você é muito gato. Aí tipo, que eu meio que eu bloqueava esses comentários. Chegava a época que realmente, você olhava no espelho, você não conseguia mais tirar foto. Aí você começava, isso, né? Aí tipo assim, no começo você começa a gostar do seu cabelo, você começa a ver os casos, você começa a ver o tipo de cabelo que é o seu, você começa a se amar. Só que aí você entra nas redes sociais, é muito errado isso, mas você entra nas redes sociais, você começa a ver, você não vê um retorno imediato. Você vai ver muito tempo depois, entendeu? Aí isso te dá uma baixa e tal. Mas fui focando. Eu dou graças a Deus porque o meu amigo Jadson, a gente tava sempre junto, deixando o cabelo crescer. Tudo bem que a gente tem texturas muito diferentes, ele é 4B. Mas não deixa de ser apoio, né? Mas o que ele sofreu também não é o que eu sofri, entendeu? Tipo, o Jadson o tempo todo. Tipo, as pessoas gostam do meu cabelo porque ele é definidinho, tem um cacho pequeno, bonitinho, né? Mas o Jadson, o cabelo dele é muito crespo. O cabelo dele é o menor cacho da tabela. Então, tipo, vire toda hora as pessoas falam, porque você não relaxa o cabelo, pra ficar um cacho mais solto.
Entendeu? Tipo, é bem diferente, tipo, como é tratado de uma pessoa pra outra. É por conta dos privilégios, realmente do colorismo, né? Que quanto mais se aproximar do padrão branco, do padrão liso, vai ser mais bonito. Tipo, eu sei que eu tenho muitos privilégios, tanto pela cor da minha pele quanto pela textura do meu cabelo, que é aberto. E aí muita gente acha muito, nossa, como seus cachos são bonitos e são definidinhos. Só não é mais porque eu passo muito pente garfo, assim, porque eu gosto realmente de volume e não me importo com definição, mas vejo privilégio, mas tem isso de quanto mais enroladinho e definido, mais quanto mais parecido com com branco, isso, mais legal. Entendeu? É tenso mesmo essa questão toda. É trágico. E quando eu deixei meu cabelo crescer, eu recebia bastante crítica, só que eu também tava focado, como você disse, era tipo, foda-se, porque o que importa é o que eu tô achando sobre mim e não o que os outros estão achando. E por mais que eu ouvisse esse tipo de coisa dentro de casa e era pesado, porque quando vem da mãe e vem do pai é outra coisa, é outro nível, eu tava lá resistente, porque também tinha meus amigos que estavam me apoiando e falaram assim, não, seu cabelo tá legal, deixa crescer, não corta não. Eu falei assim, não, realmente, tá ficando legal, não vou cortar. E tô aqui até hoje, não cortei, não vou cortar. Chegou uma época que, tipo, as pessoas... que nem eu falei, num dos primeiros vídeos que eu fiz, que eu mais gostei, que foi, tipo assim, coisas que todo crespo, que todo cachado passa no começo. Que é tipo assim, a pessoa fala, nossa, não vai cortar esse cabelo não. Aí eu falava teve uma vez que eu respondi assim pra pessoa. Quando que você vai cortar esse cabelo? Assim, quando chegar no pé e eu falar, chega. Aí eu corto. Aí a pessoa ficava tipo, aí tipo, a pessoa já calava a boca. Mas é tipo muito isso, você tem que ter muita resposta pronta pra dar pras pessoas de cara, que é realmente pra elas calarem a boca. E tipo assim, se tem uma pessoa que não tá te apoiando, tem uma pessoa que tá olhando pra você, tá zoando seu cabelo, tá falando mal de você, se afasta. Na moral, pode ser seu amigo de anos, mas enquanto você não estiver firme com a sua autoestima, não fica perto dessa pessoa. A melhor dica que eu te dou. Exatamente. Fica perto de pessoas que te ajudem, entendeu? Se você não tem amigos que te apoiem, mano, entra nas redes sociais, entra tipo lá no nosso canal, chama a gente lá. Não é só a gente que tem lá, entendeu? Tem vários outros meninos. Tipo, eu não coloquei todos ainda porque eu ainda tô sem computador, eu não consigo linkar todos ainda. Mas tipo, se você for no meu canal e no canal do Art, vai ter lá. Tipo, vai ter todos os meninos linkados. Não é só a gente. Tem menino de 2C. Tipo, tem várias texturas. Quando de a gente 2C a 4C. Realmente não tinha, mas agora tá aparecendo bastante gente e a gente tá se apoiando. Porque a gente sentiu essa falta no YouTube. Então, acompanha a gente, acompanha eles também, sabe? Procura representatividade no YouTube, procure nas redes sociais. Mas não desiste, meu, sabe? Porque você tá fazendo por você. Vai ter muita crítica, vai. E você tem que dar umas respostas nelas. Porque você não vai estar sendo ignorante, você vai estar sendo honesto e sincero. Porque elas não estão pensando em você quando elas dão essas críticas que são super pesadas algumas e não são construtivas, então você não tem que se importar com o que ela vai achar da sua resposta. Tipo, uma das épocas que o cabelo pra mim foi muito importante foi porque, tipo assim, depois que meus pais descobriram a respeito da minha sexualidade, foi muito barra pra mim, entendeu? Porque, tipo, eles não aceitaram nada bem mesmo. Hoje em dia eu não moro mais com os meus pais porque houve crises horríveis lá dentro, tipo, houve ameaças e agressões, eu fui obrigada a meio que me retirar de casa mesmo, porque eu já tava começando a apanhar dentro de casa por causa disso. E era assim, eu tava morrendo, todo dia eu chegava onde eu tava, à noite eu ia dormir, eu chorava sozinho dentro do quarto, sabe? E era muito tenso. Mas o que me dava mais força mesmo, eu me agarrava muito no meu cabelo, eu falei assim, minha vida tá horrível, mas pelo menos meu cabelo tá da hora, sabe? E eu saía e tipo... E sou narcisista mesmo, falo, eu gosto do meu cabelo, sou lindo, tô gato hoje, olha aqui, ó. Lindo. Não, mas tem que ser, em alguns momentos você tem que ser, porque se você ficar esperando que os outros te digam que você é bom, que você é bonito, você vai se frustrar muito e vai ficar com a autoestima muito baixa. Ninguém vai te amar e ninguém vai te achar bonito se você não se amar e não se achar bonito antes. É o que começa primeiro aqui. Exatamente, eu sempre quis que as pessoas me achassem bonito e que as pessoas gostassem de mim. Só que eu nunca gostei de mim antes, eu nunca tinha gostado de mim antes e eu nunca tinha me achado bonito também. Então, tipo, como você quer que uma pessoa te ache bonito, como você quer que as pessoas gostem de você, se você não vem de dentro isso, você transparece isso. Porque, tipo, quando você tenta ser bonito, quando você tenta ser uma pessoa legal, normalmente você está usando de outro artifício de outras pessoas. E as pessoas notam que aquilo é um teatro, as pessoas notam que aquilo não é você. Então, tipo assim,
é muito ciclo também que você vive. Então, tipo assim, se as pessoas da sua sala, se as pessoas do seu bairro, se as pessoas da sua casa não acham você uma pessoa legal, eles te derrubam, quanto menos tempo você conseguir ficar perto dessas pessoas, melhor. E tipo, é um processo, a gente sabe que não é do dia pra noite, tanto que eu ainda estou nesse processo, ainda tenho um problema com minha autoestima, mas é um processo, você vai construindo, sabe? Você não tem que se abalar com essas coisas assim. Você vai mediando, pegando as críticas que são construtivas, que realmente vão te acrescentar em algo na vida e falar assim, nossa, realmente isso pode mudar algo positivo em mim, posso fazer, posso pensar sobre. Mas quando é destrutivas, que não vão te acrescentar em nada, foda-se, liga o foda-se assim no último volume e fala assim, ó, foda-se, eu não tô nem aí pro que você tá pensando, o que importa é o que eu acho sobre mim e é isso que prevalece aqui dentro de mim. A intenção do canal, tipo, eu fico muito agoniado, não sei se isso acontece com você, mas eu fico muito agoniado quando os meninos entram lá no canal e falam assim, nossa, como eu faço pra ficar que nem você? Tem muito Como eu isso, faço pra ficar com o cabelo igual ao seu? Aí, tipo assim, também me isso é incomoda. uma coisa que eu tô querendo, tipo, falar bastante, porque, tipo assim, a intenção do canal é você olhar o seu potencial que você tem pra aí você conseguir melhorar ele mais ainda. Conseguir ser o melhor de você, não exatamente. o melhor da gente, sabe? Ficou muito agoniado, porque a intenção do canal é eu conseguir fazer as pessoas se abrirem pra elas mesmas. E elas estão tentando ser igual a mim, tipo, mano, não tente ser igual a mim, porque você nunca vai conseguir. Eu passei a minha vida toda tentando ser igual às outras pessoas. E só agora que, tipo, eu fui eu mesmo, que eu consegui que as pessoas, tipo, gostassem de mim. Pelo que eu realmente sou. Exatamente. E acontece muito isso, tanto que eu tava até pretendendo fazer um vídeo sobre, que é sobre idealização, sabe? As pessoas, elas passam de um ponto de se inspirar pra se idealizar e acaba gerando mais frustração. Você sai de um padrão pra você entrar em outro. Porque você tava num que era liso, que era inalcançável, tá? Você encontra uma pessoa que tem uma representatividade, só que você quer ser ela, você não vai conseguir ser ela, sabe? Você pode se inspirar, nossa, cabelo legal, quero deixar meu cabelo crescer, mas você não pode idealizar, porque se o seu cabelo, porventura, não ser da textura que é o da outra pessoa você vai se frustrar, você não vai gostar, e você vai querer cortar, você vai ficar insatisfeito com você. Toda hora que você parte desse ponto de inspiração para idealização, você sempre vai bater de cara com a parede. Vai sair de um padrão para outra outro. pessoa, toda vez que você tenta ser outra pessoa, toda vez que você tenta ter outra coisa que não é você sempre vai dar de cara com a parede. Uma coisa que eu ouvi eu tenho uma professora maravilhosa, ela tipo, sobre esses problemas da minha vida eu converso muito sobre ela, sobre muita coisa, porque às vezes eu tenho umas crises existenciais, tipo, muito tensas ainda. Aí eu vou conversar com ela e ela falou uma coisa que é muito interessante. Tipo assim, você comparar uma pessoa a outra e você tentar fazer uma pessoa ser igual a outra, é a mesma coisa você comparar papel com metal. Não são duas coisas iguais. Nós fomos criados de formas diferentes. Nós viemos de famílias diferentes, viemos de etnias diferentes, entendeu? Sofremos coisas diferentes. Podemos ter sofrido a mesma coisa, mas cada um lida com uma intensidade diferente. E trata isso. De vários processos, você não pode tentar se comparar, sabe? Porque quando você se compara, você se limita. Quando você tenta alcançar algo que não é o que você está se limitando, porque você está deixando de mostrar o que você o que te deixa diferente de todo mundo, pra se tornar uma pessoa que já existe, sabe? É muito foda. É vários processos, tipo, desconstrução não é um ponto, cheguei e pronto, sou desconstruído. É um processo, sabe? Todo dia desconstruir algo diferente. E o engraçado é que tipo, quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, tipo assim, Deixa eu ver se tá gravando ainda. Tá. Tipo, quando quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, eu comecei a rever a minha aparência, mas eu também comecei a ver muita coisa dentro de mim. Tipo, os meus talentos, porque tipo assim, eu sempre fiz muita coisa na minha vida, eu sempre tentei ser o melhor de fazer e acontecer, não sei o que, só que tipo assim, aí eu sempre tentava, eu olhava pro professor e falava assim, nossa, tipo, eu fiz taekwondo durante 5 anos. E tipo assim, eu olhava os outros meninos e eles eram ótimos em lutas, eles iam pro campeonato, ganhavam tudo. Só que tipo, o meu dom não era lutar, eu não era bom em luta. O que eu era bom era ensinar. Tanto que tipo assim, com 14 anos, com faixa muito a menos que eu, o professor confiou em mim pra ser professor e não nos meninos mais graduados e mais velhos. E tipo, eu só ficava bitolado ali na luta. E eu nunca conseguia, eu ficava sempre frustrado, e eu nunca olhava o meu potencial, que era dar aula, era ensinar. Que é reconhecer o que realmente você tem de bom e pode dar pro mundo, sabe? Exato, você tem que parar, olhar,
É sério, faz esse exercício todo dia. Para na frente do espelho e fala o que você sabe fazer de bom. E não sai de lá até você achar pelo menos uma coisa, todo dia. E não Olha espere lá. que outra pessoa venha te falar o que você faz de bom. Exatamente, sabe? Você porque sabe ninguém vai o que você chegar. Ninguém vai chegar. Entendeu? É muito tenso isso. É você se conhecer, é muito um autoconhecimento. Entendeu? A questão também, tipo, da autoestima, tipo, mexeu muito também a respeito da minha sexualidade. Tipo, eu morria de medo disso. Já uma pessoa saber. Nossa, foi horrível isso. E tipo, criar essa coragem com o cabelo me deu muito mais força pra sexualidade, entendeu? Tipo, um foi somando ao outro. É porque como aquilo que a gente tinha dito, é um start, sabe? Antigamente mesmo, quando eu tinha meu cabelo curto, eu acho que você nunca ia me ver aqui no YouTube gravando vídeos na internet. Eu tinha vergonha e o cabelo ele foi um start. Não é que a gente tá falando que você tem um cabelo grande, pronto, você já é outra pessoa. Não, quando você começa a aceitar o seu cabelo, é um processo, ele inicia o processo. Pelo menos com a gente foi o cabelo. Mas pode ser outra coisa, pode ser uma roupa, pode ser um acessório. É muito relativo. Pode ser um tom até diferente, tipo, porque tipo, a comunicatividade eu sempre tive. Muita comunicatividade com as pessoas. Eu era tipo assim, muito mais com meus amigos do que com os outros de fora. Eu tinha muito medo do que os outros iam pensar de mim, sabe? O que eles pensariam de mim. E aí eu deixava de fazer muitas coisas. Eu falei, não, é melhor não fazer porque vai que dá merda, vai que dá cagada. Eu falei assim, não, é melhor ficar na minha. E era muito isso. Tipo, a autoestima veio muito com isso, porque depois que... Porque, tipo assim, sempre fui muito comunicativo, sempre gostei muito de arte e tudo mais. Só que eu sempre fazia dentro de um espaço só e, tipo, nunca trazia pra fora com medo de que as pessoas mesmo iam pensar. Só que depois que eu foda-se. Pode falar, foda-se. Pode falar, foda-se. Foda-se, é bem-vindo aqui nesse canal. Então, tipo, depois que eu fiz isso, tipo, várias outras coisas se abriram, entendeu? Tipo, você não pode ter o cabelo, tipo, as pessoas não podem não te verem por causa do cabelo. Mas às vezes você tem um talento muito diferente, você pode escrever, você pode dançar, você pode desenhar bem, você pode atuar bem, entendeu? E uma coisa que a gente tá falando muito dos outros também. Mano, para um pouquinho também de olhar pro que os outros estão pensando e olha mais o que você quer na hora. Se você quer sair de casa com batom vermelho na cara sendo menino, brinco, usa, sai. Entendeu? Hoje a gente já trabalha aqui, né? Desconstrução de gênero. Esse negócio de que é pra menina, foda-se. Exatamente. Você tá usando, tá no seu corpo, é porque você quiser. É isso. Acho que é isso. Então se você gostou do vídeo e gostou da história do Lucas, ó, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, dá uma passada no canal dele pra ver meu vídeo e também pra se inscrever lá. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Beijo, tchau, tchau!